cheia de estilo e carisma. Então, a prova de ciências humanas, né, da Ensejo para o ensino médio. Comece com essa foto aqui, Moisés. Essas duas fotos. O que te remetem essas imagens? O que te vem à cabeça? Consegue ver aí? Sim, consigo. Bom, consigo ver pasto e floresta. Uhum. Tem Estrada, uma diferença? Uhum. Tem, desmatamento. Boa. Isso aí tá de cara, né? Aham. Acho que o que as imagens marcam é bem um terreno que a gente pode chamar de latifúndio, né? Que é um grande terreno usado muito nos cultivos de monopólio, então, monopólio não, monocultura, né? Soja, arroz, enfim. A maior parte no Brasil é soja e milho, né? Então, esse aqui é uma foto, uma captura da distinção entre um espaço de mata com vegetação preservada e a invasão de um latifúndio, né, de um terreno para cultivo de monocultura. Que outras coisas você consegue, pensando nessa ideia de desmatação, né, o que mais que te vem à cabeça, assim? Qual que é o reflexo do desmatamento, por exemplo? É porque não tem gado aí, né? Eu não sou nativo daqui, né? Eu sou sul-mato-grossense, sou de Campo Grande. Então, um dos mercados fortes que a gente tem na nossa cidade é a agropecuária e plantação de soja. Então, geralmente o desmatamento por conta da pastagem, né? Uhum. Isso aí. Então, o próprio exemplo que tu trouxe, né, da criação de gado para corte, de gado para leite, é uma das formas de produção, digamos assim, né, de criação de animais, que mais polui, né, tanto pelo consumo de água dos animais, para o abate e para a plantação de pasto também, para os pastos que tem que se abrir, o gado que é criado solto. Então, tem uma relação ali com o econômico também, né, se cria essas condições de degradação ambiental para produzir mais. Até aqui tranquilo, né? Eu trouxe aqui uma distinção bem rapidinha, que é a diferença entre ecossistema e bioma. São palavrinhas, são termos-chave, né, que às vezes é legal ter em mente. Assim. Esse mapa aqui da direita, que eu estou mostrando, é uma distribuição dos biomas brasileiros, né, você vê que é uma distribuição que é diferente da distribuição geopolítica dos estados e municípios, né, é uma distribuição que vai levar em conta mais a vegetação, então é um outro tipo de mapa também. Tem uma outra leitura. Então, aqui a ideia de ecossistema é que é uma comunidade formada pela interação de organismos vivos em seus ambientes físicos, desde mineral, solo, até formações topográficas. Então, ecossistema é tudo, né? Desde o solo até os seres vivos. O bioma é a maior unidade geográfica caracterizada por um tipo de vegetação dominante. Pode ser caracterizado por um conjunto de ecossistemas de características semelhantes. Ou seja, o bioma meio que engloba a ideia de ecossistema, né? O ecossistema pode ter vários ecossistemas dentro de um mesmo bioma. Faz sentido? Nossa, você fez a pergunta aí, nega. Eu não peguei, eu acabei de pegar meu fone de ouvido aqui, porque tá muito baixo, coloquei no último volume e não tô conseguindo te ouvir direito, tá ligado? Mas eu achei o fone aqui. Pera aí calma aí, que a gente já vai. Fechou. Cara, eu cheguei em casa com 1% de bateria. Aí eu tive que colocar o celular tá por um fio a todo momento. Bom, agora sim. Tá me ouvindo? Você me ouve? Eu te ouço, tô te escutando. Tá me ouvindo? Tô. Então pode crer. Então, Tá, vamos lá agora, vai de novo. Então, aqui eu fiz uma distinção bem simples do que é ecossistema e do que é bioma. Né? Aqui no texto está dizendo que ecossistema é uma comunidade formada pela interação de organismos vivos
esses seus ambientes físicos, né? Ou seja, animais, plantas e a natureza ali, né? Já o bioma é uma unidade geográfica maior, ou seja, ela engloba os ecossistemas, né? A gente pode ter, numa determinada região do bioma amazônico, um ecossistema que tem mais aves, outro ecossistema que tem mais roedores, né? Enfim, estou dando exemplos chulos aqui, mas só para dizer que o bioma engloba o ecossistema, né? Tem uma diferença aí, mas enfim, termos que aparecem na prova e que é legal a gente ficar sabendo. Faz sentido essa distinção, Moisés? Ecossistema, bioma? Sim, faz sentido. Perfeitamente. Massa. Esse mapa aqui até, ele está mostrando a divisão do país em biomas, né? Que você vê que é diferente da divisão em estados. É outra... Porque cada um tem um clima, né? Aí influencia também, né? Exatamente, tem relação com o clima também. E aí, quando a gente fala de desmatamento e clima, que a gente lembra de aquecimento global, né? A gente talvez a relação com a natureza, né? O desmatamento aumenta o calor, o aquecimento global. Aí, ó, gente, vocês estavam com medo de se embananar no vídeo? Já comecei, já, ó. Certo, aqui. Feitas essas definições, eu vou para a primeira questão. Questão 37, a prova do ano de 2019. Na área da floresta amazônica, as ocupações são feitas sem respaldo econômico sustentável e quase sempre por meio de grilagem ou de títulos concedidos pelo INCRA. E depois da Constituição de 88, os índios passaram a ser donos de 13% do território nacional, inclusive regiões de jazidas minerais e grandes áreas de florestas nativas. Está criado o cenário de disputa que levam à violência e à degradação ambiental. Vários especialistas e organizações ambientalistas têm denunciado a continuidade do processo de desmatamento e degradação dos ecossistemas amazônicos, apontando como principais motivos aí a opção número A, crescimento da população indígena e ribeirinha, tá? Vamos por partes, né? Você conseguiu entender o que a questão está pedindo aqui? Sim. Vamos para, já ler a próxima questão, porque para mim é muito pequena as letras. Sim, eu estava tentando sublinhar aqui, mas não vai dar. Bom, ela está falando que, né, na floresta amazônica, a distribuição de território é bem complexa, né? Tanto foi por ocupação, que foi os caras lá que ocupam para abrir pasto, para plantar soja, enfim, plantação de cana, como já foi no passado, né? E outra que é outra parte dessa distribuição é fruto de títulos concedidos pelo INCRA. O INCRA é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, né? Algo nesse sentido. Então, o INCRA, ele faz a concessão de títulos até para comunidades quilombolas e ribeirinhas, né? Então, para além dessas ocupações, já tinham essas populações lá que precisaram ser certificadas depois com esses títulos do INCRA, né? Então, aí a gente já tem uma disputa de interesse colocada. Somado nisso, que vem dizer aqui, né, que depois da Constituição de 88, 13% do território nacional passa a ser de direito das populações indígenas, ou seja, território que já tinha sido ocupado pelos grileiros, né, e que ainda não tinha recebido o título também do INCRA. Então, um território também de conflito entre grileiros e indígenas. Aí, aqui está dizendo, né, a última frase, está criado o cenário de disputa que leva à violência e à degradação ambiental. Aí, a pergunta aqui está querendo o quê, né? Ô, Jesus, eu esqueci que apresentação. Que os especialistas e ambientalistas, né, estão denunciando algo que é essa violência. É a letra B, né? Ô, louco. Expansão da agropecuária extensiva de soja além da extração ilegal. E o que é a expansão agropecuária extensiva de soja além da extração ilegal de madeira? O que é essa resposta? Para a questão tá pedindo ali, se vários especialistas, ali no caso ia grifar a palavra processo de desmatamento e degradação ecossistema amazônico. Aí, bum, ou tô errado? Tá certíssimo. São esses caras, a expansão da agropecuária e a extração ilegal de madeira é o que faz a continuidade do processo de desmatamento. Certíssimo. Boa!
Pô, vamos fazer um monte hoje, hein, de novo. É? Vamos fazer um monte. Vamos fazer um monte. Credo. Mas nós tem que Vamos estar afiado. Vamos dar, então. Aqui, ó, trouxe mais 2 imagens para você. Vamos focar aqui na primeira imagem. O que essa imagem te diz? A da esquerda. O que se representa essa pirâmide aí? O que você acha? As classes sociais. Básico, segurança sociais. Né? Autoestima. Parece a corrida da vida, não parece? Corrida do sucesso, sei lá. É basicamente isso que tu falou, né? A corrida da pirâmide do sucesso capitalista, né? Você vê que as pessoas teriam para ter o básico, né? Comida, o que a gente pode problematizar, né? Será que tem para o básico na base? Tá meio complicado. Aí vai subindo, você consegue ter mais segurança, no terceiro nível você tem mais lazer, no penúltimo nível ali você se ama, né? Você vê o cara beijando o espelho, assim. Esse aí é o campeão também. E no final, o topo da cadeia alimentar, né? O cara com o troféu e com o saco de dinheiro na mão. Massa, e agora a imagem da direita aqui. Opa. Lá em cima eu não consigo ver o que está escrito. Auto o quê? Autorrealização. Parece que o objetivo e a autorrealização, né, estão os dois apontando para a ascensão econômica e profissional, talvez, né? E na segunda imagem, o que você enxerga? Putz. Eu enxergo o povo e o político safado. Que essa balança representaria, talvez, né? Muita gente de um lado pesa menos. Que político safado que estão lá dentro. Não adianta ter tanto peso da população para mudar as paradas, sendo que tem uns Zé Ruelas desses que ficam lá esquentando a bunda lá, atrasando a vida dos outros. Parece que esse político está bem focando a pirâmide, né? A autorrealização dele ali. Você vê que a imagem da pirâmide é bem específica, né? Quanto mais no topo, mais estreito. É a ganância. Exatamente. Vamos para a questão, então. Já que deixamos o Moisés revoltado, agora vamos para a pergunta. Ó, questão 41 da prova de 2019. Em uma sociedade de consumo, os desejos e as necessidades pessoais são muitas vezes realizados por meio de aquisição de bens e produtos, que é o que a gente viu lá na pirâmide, né? Não importa a categoria, todos eles são desejados como uma espécie de prêmio, de passaporte de entrada para uma classe social desejada ou para uma posição de destaque ou diferenciação dentro do grupo. O que está dizendo aqui o texto, né? Que na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade de consumo, a relação do sujeito com a realização dele, né, está diretamente ligada ao que ele consome, a posição que ele ocupa, se é de destaque ou não, né? E como isso diferencia ele de quem não tem, talvez, né? Ou diferencia de outros grupos. Aí a questão coloca: no mundo contemporâneo, o comportamento descrito incentiva a produtividade do trabalhador, a competição dos indivíduos, a autonomia da população ou a igualdade dos gostos? Em uma sociedade de consumo, desejo, necessidades pessoais são muitas vezes realizados por meio de aquisição. Vamos voltar aqui, então. O que a primeira frase está dizendo, né? O que seria uma sociedade de consumo para você? Uma sociedade de consumo? Consumo é uma sociedade de consumo básico, que é a água, a luz, o pão, né? E se a gente pensa... Pode falar, desculpa. Não, continua. E se a gente pensasse assim, a gente quer um tênis, né? Mas a gente não quer qualquer tênis, às vezes. A gente quer um tênis específico. Faz sentido?
faz sentido. Então, esse tênis vai dar pra gente aquela posição de autoestima, talvez, né? Ah, tem um tênis hype aqui, né? Uma marca top, ou um celularzinho mais legal. Para a classe mais baixa, talvez o consumo, ainda por ser tão restrito, né? Não seja tão... Pode falar. Ele tá incentivando, então, a autonomia da população. Será Pode que é ser. autonomia? Aqui ele está dizendo que, né, esse capacidade de consumo, na segunda frase, não importa a categoria, todos eles são desejados como uma espécie de prêmio, os bens e produtos, né? Seja um carro, seja uma casa, uma roupa, são uma espécie de prêmio e de passaporte de entrada para uma classe social desejada. Agora a gente lembra lá daquela pirâmide, né? Conforme a pessoa vai tendo coisa, ela vai subindo. Claro, vai fomentar a competição entre eles. Perfeito, é isso aí. Então, no mundo contemporâneo, esse comportamento consumista incentiva a competição dos indivíduos. E por que incentiva a competição? Como? Fala de novo. Por que ele incentiva a competição, será? Ai. Por que incentiva? Por quê? Porque justamente você estava falando ali, ó, você vai querer ter um tênis melhor, uma peita melhor, um carro da hora. Vai, conforme tu vai conquistando, tu vai querendo algo que seja mais, sei lá, sempre a gente vai almejar coisas a mais, né? Total. Já ouviu falar daquela de que o gramado do vizinho é sempre mais verde? Pô, essa é clássica. É mais ou menos isso, né? A gente tá sempre insatisfeito, né? Já dizia Freud. Estamos constantemente insatisfeitos. Aqui, ó, 42. Essa aqui eu não consegui achar nenhuma imagem. É uma pergunta mais... É aquela coisa, se você sabe o que é a Lei Maria da Penha, você vai conseguir responder facinho. Se você não sabe, talvez você dê uma penada. Então, vamos lá. Após 8 anos de vigência da Lei 11.340 de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, é possível detectar o crescimento da intolerância com qualquer tipo de violência. Ou seja, desde que a lei foi decretada, as pessoas ficam mais intolerantes à violência. Acham que a violência é insustentável. Aliada à sensação maior de segurança proporcionada pela existência do instrumento legal. Ou seja, a lei traz mais segurança. Aí a pergunta diz: a aplicação da lei no texto significa um avanço na garantia dos direitos, uma vez que A. Reduz o divórcio em litígio. B. Amplia a proteção às mulheres. C. Fiscaliza as relações entre casais. E D. Impede os crimes contra homossexuais. Não, é a letra B. Amplia a proteção às mulheres. Perfeito, que é o que a Lei Maria da Penha faz, né? Ela veio... Perfeitamente. E essa questão eu achei complicada porque ela não dá nenhuma pista, né, do que a Lei Maria da Penha diz. Ela só joga. Pode acontecer isso, né? Então, é sempre legal trazer esses exemplos. Gabriel, muito cansado aí? Quer fazer alguma exposição? Eu tenho mais uma questão aqui, mas também podemos fazer uma troca de fala agora. Não, eu pensei em puxar a questão a 40, que continua o tema da 37 que vocês viram agora lá sobre o desmatamento na Amazônia. Legal. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Espera aí. Foi aí? Dá pra ver. A letra tá pequena? Não, tá boa. É sobre as ligas camponesas. Foi na estreita faixa litorânea, especialmente nas zonas da Mata Supernambucana, onde se travaram as lutas mais duras entre o movimento camponês e os grandes proprietários de terra. Na verdade, a face desse Nordeste dividido pelos conflitos sociais só se revelou na medida em que ocorreu uma profunda mudança no interior do sistema canavieiro,
tendo como base a expulsão dos camponeses da terra. Eu trouxe o meu arquivo já está marcado, né? Com a resposta lá. Então, tô vendo ali, porra, essa aí veio fácil, cara. Mas aí a gente já pensa também o tema da questão, né? Uma Tá, eu parada nem li, eu nem li a questão, pode mandar ali. Tá. Uma parada que eu sempre penso quando eu vou resolver a questão assim é, primeiro, principalmente as de ciências humanas, né? Pensar que ela foi elaborada por alguém, que essa pessoa que fez a questão, né? Tem uma forma de pensar, tem um posicionamento político, que ela vai escrever a questão já pensando na forma e querendo alguma coisa das pessoas que vão responder ela. E aí, tendo isso em mente, né? Que tem alguém atrás ali da questão, é a gente tentar daí identificar o que a pessoa que escreveu aquela questão estava pensando, qual era o tema principal da questão que ela estava querendo elaborar e colocar, né? Então, tipo, nas respostas, muitas vezes tu vai encontrar várias frases que não estão erradas, várias frases que fariam sentido, mas que elas não se relacionam diretamente com o tema do texto que a questão trouxe, né? Então, pensando essa questão 40 como exemplo. Aí ela vai... O que a gente poderia dizer que é o tema principal do textinho ali? A gente pode só ler a pergunta antes, né, que ele fala. Em relação à República Brasileira nas décadas de 50 e 60, o texto fala sobre luta social e aí as alternativas, né? Implantação de cultivo familiar, elevação de impactos ambientais, expansão das cooperativas rurais ou transformação das relações trabalhistas. Mas vamos voltar lá na questão. Eu marquei ali, né, alguns pontos. Tipo, eu achei bem difícil de entender esse texto, de entender assim qual era a questão central. Mas ele está ali falando sobre década de 50 e 60 e a expulsão dos camponeses da terra, certo? Uhum. Isso a gente pode até pensar um tema, né, para hoje também. Como hoje, né, continua tendo muita expulsão de camponeses da terra. Tu lá do Mato Grosso do Sul deve conhecer bem esses conflitos do campo que a questão traz, né? Ali que ele fala de um lado o movimento camponês, do outro os grandes proprietários de terra. E os caras é muito forte. Lá é mais forte que Os tipo caras de grande é. proprietário? O proprietário de terra tem muita influência, né, filho? Ele tem muita influência, né, com muita gente. E é bem difícil mesmo para eles. Eu que vivo, já vivi, já morei lá, já acompanhei casos de perto. Uhum. Enfim, aí ele puxa essa questão. A A, tu acha que poderia estar correta em algum sentido? Né, o que tem a ver o... Não, acho que não, não faz sentido. Porque como você grifou ali no lutas, movimento e mudança, tem mais a ver com transformação em relação trabalhista, tá ligado? Do que elevação, implementação, expansão. Não tem coisa que dá para associar. Essa D ficou bem mais clara. Uhum. E o impactos ambientais e cooperativas rurais também eu fui tirando assim por eliminação, É, né? Até isso, porque porque não tem a ver com as lutas, né, entre entre grupos diferentes, né? exato. Até a questão não fala, né, exatamente de transformação das relações trabalhistas, mas foi o que Aham. eu até tinha salvado uma imagem aqui para a gente pensar daí como que se cair agora esse ano uma questão sobre lutas por terra em tempos mais recentes, como a gente pode pensar isso? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar também.
que é a imagem dos assentamentos da reforma agrária desde o governo do Fernando Henrique, né, de 95 a 2002, durante o governo Lula e Dilma, e agora no governo Temer e Bolsonaro. E dá para ver aqui, né, o que tu analisa aí do gráfico. Que é no caso, né, é quanto a família, os terrenos assentados, é quando tem uma família de sem terra que é assentado pelo governo numa terra que estava improdutiva. E uma questão pode trabalhar essa ideia como essa questão 40, pensando como quanto mais gente no campo tem, ou seja, que nem na questão fala, quanto mais luta dos camponeses tem, mais vai se acirrar esse conflito por terra. E se tu tiver menos pessoas sem terra ou menos pessoas na luta, tu vai ter uma diminuição desse conflito. E no gráfico dá para ver que ali no Lula teve bem mais assentamento no início, né? Verdade. E tu acha, o que tu acha dessa política de assentamento? Como é que isso funciona lá no Mato Grosso do Sul? Tem muito? Putz, lá na minha cidade, lá os caras é meio grosseirão, tá ligado, filho? Os caras é meio brutão. Mas, poxa, eu com certeza, né? Totalmente de acordo com as pessoas desabrigadas, né, nego? Porque a terra é tão grande, filho. E os caras brigam achando que é dono de tudo, uma ganância fodida, tá ligado? E aí, bota fé. Mesmo assim, pela questão do assentamento ser de ordem assim, produtiva, tá ligado? Trata a terra, pá, dá vida na terra, tá ligado, filho? Os caras não faz nada disso. E aí cresce os zóio e acha que não tem direito. A pessoa não poder ter terra para plantar, para sobreviver, pô, tá louco? Sei que país é isso, né? É bem o Brasil, é a cara do Brasil mesmo. Chega de ser até absurdo, né, filho? Bota fé. E uma coisa que tu falou que faz sentido mesmo é que geralmente essas terras de pequenos agricultores são muito mais produtivas, né? Porque, por exemplo, um dado que é bom sempre lembrar, que às vezes cai nas provas, é que 70% da alimentação que a gente tem, os produtos que a gente compra no mercado, vem de pequenos agricultores, né? Ou seja, grande feijão, legumes, arroz, tudo não é grande latifúndio, não é grande propriedade. As grandes propriedades, que nem tu falou, é soja e é pasto. E isso a maioria, principalmente a soja, né? Acho que, agora eu não lembro o dado exato, mas acho que 90% é para exportação, principalmente para a China, né? Que vai para eles criarem porco lá. Então tem a ver também com uma produção para o nosso consumo aqui, né? Tu fazer mais assentamentos. Oi, eu tava vendo sobre produção de soja. Eles é o dobro de energia que a gente tem que produzir, tá ligado? Para levar esses que chega lá que isso aí serve mais para ração, né, filho? A China realmente eles foram inteligentes, né? Porque aproveitaram da nossa qualidade climática em nossas terras, tá ligado? Pra ganhar em cima da gente, onde a gente poderia estar ganhando muito mais, né, filho? Porra, nós somos que comanda a produção. Só que aí nós tá refém dos caras, né? Isso que é o foda. E eles ainda não precisam estragar o solo deles, né? Outra parada. Então, isso aí mesmo, tipo, degrada o solo pra caramba. Isso aí é verdade, meu cunhado. Meu tio também tem fazenda, tá ligado? E quando eu entro lá pra chegar até a casa dele, aí eu passo por uma grande fazenda de plantação de soja. E aí ele fala, tem uns que nem respeitam o tempo a terra tem que dar descanso, né? Pra nutrir, pá. Aí eles começam a usar uns produtos lá muito loucos lá, bota ali, não sei. Faz um bagulho, um voodoo lá doido lá e começa a nascer tudo de novo. Sim, tem o Roundup também, né? O veneno
a Monsanto, que é aquela grande empresa, né, que vende a semente transgênica da soja e o veneno que é o Roundup. E aí, se tu não usa o veneno deles e tu tem uma fazenda do lado, que é nem teu tio, provavelmente todas as pragas da fazenda do lado que tá usando vai vir para tua plantação. Ai, caramba. Que merda. Então fica refém de tudo dos caras. Sim, esse lance do veneno é o que mais deixa refém, né? Mesmo aqueles agricultores que não compram a soja transgênica ou que não querem comprar o veneno acabam ficando sem opção. Sim. Tem a questão até do plantio orgânico, se você tem interesse em produzir seus alimentos sem agrotóxico, dependendo da distância que você está de um campo que produz com agrotóxico, você não consegue a garantia assim, de que seu alimento vai vir sem intoxicar, né? Fora que isso que o Gabriel coloca é muito louco, porque é isso que a gente discute quando você enxerga que o nosso processo de produção está dentro de uma cadeia produtiva global, né? O Brasil já teve um processo de começo de industrialização, que a gente retrocedeu um monte com política privatista, né? A gente foi perdendo autonomia, que é isso que está sendo colocado. Por que a gente vende soja para a China, toda a soja do país, e deixa inflacionar o óleo de soja aqui dentro, né? A cesta básica aqui dentro. Então, tem uma política econômica aí que vai na contramão da soberania do nosso país, né? Que deixa a população passando fome para exportar arroz, porque está valendo mais exportar. Isso é muito louco de pensar, né? Sim, isso também de quem exporta soja, cresce o preço do óleo e também tu não encontra soja para comprar na prateleira do mercado, né? Bem difícil. E Meu Deus livre. Vai cair um monte de questão assim, né? Vai irritar a gente, né? Eu já tô nervoso só de ficar sabendo disso aí já. Pior que dá nervoso mesmo. Tem mais uma questão aqui. O que você acha, Gabriel? Posso... eu preparei mais duas também, mas vamos alternando. Pode ir. Vou colocar aqui para apresentar de novo. Opa, é o gabarito já. Trouxe mais uma imagem aqui. Você consegue ler mais ou menos aí, Moisés? Consigo, mais ou menos. Tá, esse aqui é eu vou depois... Isso, vou disponibilizar essa apresentação lá no chat, que daí você consegue ver a imagem melhor. Esse aqui é um mapa mental de alguns elementos importantes na discussão do que é a urbanização, né? Quando a gente fala de industrialização do Brasil, os primeiros processos de industrialização, né, foi o que foi provocando a urbanização, né? E junto disso um monte de outras coisas. Então, aqui a primeira definição do topo está escrita assim: a urbanização é o processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades, fazendo uma distinção entre cidade e rural, né? Aí esse é um processo em que, aqui na direita, é um processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano, ou seja, a cidade vai invadindo, né? O campo, vai afastando o campo mais para o interior. Isso gera êxodo rural, então a população sai do campo por falta de oportunidade até de trabalho, né? E ela se intensificou no Brasil a partir do século XVIII, que aí torna, como coloca aqui, o campo dependente da cidade, né? Que é isso que a gente pode problematizar também. A esquerda está dizendo assim: um processo de urbanização no período industrial tem duas grandes causas. Aí a primeira é fatores atrativos e a segunda é fatores repulsivos. Dos fatores atrativos, a urbanização atraiu a industrialização. E dos fatores repulsivos, ela expulsou a população do campo, por conta da tecnologia. É aquela pira, né? O trabalho de roçar um terreno antes levava 10 cabeças durante uma semana para limpar um terreno, né? Hoje em dia tem trator, tem roçadeira, tem colheitadeira, né? Então, o trabalho de 20 homens, às vezes, 30 homens, mulheres, né, pessoas, pode ser contemplado em uma máquina. Então, quanto mais latifúndio, mais tecnologia no campo, menos trabalho de mão de obra, né? Isso que é meio que a ideia do êxodo rural, né? Ou da expulsão, da repulsão das pessoas do campo.
Faz sentido essas ideias para você, Moisés? Porra, total, né? Total. Massa. A questão que eu trouxe, ela não vai tratar diretamente de urbanização, mas ela vai tratar de um processo que é consequência disso, né? Então vamos para a questão aqui. E é uma questão um pouco complexa, porque eu também não consegui nem muitas informações sobre os filmes que estão colocados aqui, mas vamos lá. Ó, a violência não é fato inédito em nossa cinematografia, ou seja, na história do cinema brasileiro. Na fase silenciosa de nosso cinema, crimes e criminosos famosos foram retratados nas telas brasileiras em realizações como Os Estranguladores do Rio, Roca, Carleto e Pegato na Casa de Detenção, A Mala Sinistra, O Crime da Mala, O Crime de Paula Matos, O Crime de Banhados, Dioguim, O Crime de Cravinhos. Aí a pergunta fala: a temática da produção cinematográfica mencionada está relacionada às transformações ocorridas no Brasil na época, entre elas: a organização das associações artísticas, b. desenvolvimento de projetos sociais, c. ampliação da influência americana ou d. crescimento da população urbana. O que tu acha, Moisés? Conseguiu entender a pergunta? Vamos ler de novo. Manda de novo. A primeira frase aqui: a violência não é fato inédito em nossa cinematografia. Ou seja, sempre foi falado de violência no cinema brasileiro. Aí na fase silenciosa do cinema, que é a fase do cinema mudo, os crimes famosos eram retratados nas telas. A segunda frase, né? Daí dá os títulos dos filmes. Aí pergunta, né? Que transformações ocorridas na época que estão relacionadas com os temas dos filmes. Os temas são os temas bem violentos, né? Estrangulamento, crime, A Mala Sinistra, que esse filme eu consegui só uma capa de jornal e era uma mala com um corpo dentro, que foi deixado no meio de uma praça, assim. Se a gente pensa ali no que foi falado da urbanização, né? Qual que será que é a relação da urbanização com a violência, assim? Cara, essa aí tá bem foda, hein? Mas Complexa, né? pode ser que o crescimento da população urbana. É um ótimo palpite, na real. Por que você acha que é o crescimento da população urbana? Porque é tudo. O crescimento urbano já causa um aglomero, né? Já causa uma certa carga, um núcleo, sei lá. Eu acho que todo o centro da cidade eu que já vi os dois mundos de urbanização e cidade, tá ligado? Já vi que cidade é um barulho, terra é outro, tá ligado? Sumiu o negócio aqui, ó. Tá me ouvindo? Oxi. Voltou? Não, voltou a tela. A tela não dá pra ver. Tô ouvindo. Vocês me A tela ouvem? que. Aham. Te escuto, mas aí. Oxi. Deixa eu compartilhar de novo. Certo, né? Eu só trouxe também a questão da urbanização de fixar, né? Tipo, quando a gente fala da cidade e tal, a própria questão de estar falando de cinema, né? Não que não existisse um cinema de registro do interior, né? Ou do que está colocado na área rural. A questão é que, no início do século XX, ali, né, 1906, o primeiro filme está indicado, 1920, ainda o período, a questão das produções artísticas, intelectuais, ainda também estava muito ligado ao ambiente da cidade, ao ambiente urbano, né? Então, isso também é um indicativo de que está falando da cidade, né? E o quanto a violência aumenta a ponto de tomar a narrativa do cinema por um período. Então, é basicamente isso, assim.
Ficou alguma dúvida, Moisés? Não, tá bem claro ali. Gratidão. Legal. Aqui no finalzinho eu coloquei o gabarito, só mostrar rapidinho. Mas as respostas, a 47 eu coloquei errado. Porque é a D, né? Mas aí eu vou botar o link da apresentação para você lá no WhatsApp. Você quer continuar, Gabriel? Vamos fazer mais uma, né? Podemos. Massa. Deixa eu botar na tela aqui. Vamos voltar lá na primeira da prova. Uma questãozinha que achei um pouco mais abstrata, bem sobre tema histórico, acho que vai voltar bastante. Quer ler aí pra gente, Moisés? Posso? Mas tá boa a letra? Tá de boa. Então, o desenvolvimento dos direitos do homem passou por 3 fases. Agora você deixou horrível, filho. Opa, porque eu liguei a câmera? Não sei. Aí, agora tá de boa. Foi mal. Aí. Então, tá. O desenvolvimento dos direitos do homem passou por 3 fases. Primeiro, os direitos da liberdade, isto é, direitos que tendem a limitar o poder do Estado e reservar para o indivíduo uma esfera de liberdade em relação ao Estado. Segundo, os direitos políticos, que tiveram como consequência a participação cada vez mais ampla, generalizada e frequente no poder político. Terceira, os direitos sociais, como como novas exigências, novos valores, como os do bem-estar e da igualdade, e não apenas formal. O processo da evolução dos direitos descrito caracteriza-se como crescimento da economia mundial, prolongamento da estrutura feudal, aumento da produtividade capitalista, desenvolvimento da cidadania moderna. E aí tem algum palpite? Dá para a gente fazer aquele esquema de voltar e pensar, né? Tentar entender o que a pessoa que escreveu pensou para ser a questão central, né? Tá, que ali nas respostas aparece economia, aparece capitalismo, feudalismo e cidadania moderna. Alguns já dá para eliminar, assim, né? Eu até sublinhei ali, né? Direitos do homem, liberdade, igualdade, direitos. Falando sobre política, né? Sim. Liberdade. Não chega a dizer, mas está falando, tipo, liberdade de expressão, igualdade entre as pessoas. Qual que tu já cortaria aí, fazendo nessas de cortando? Caramba. Essa questãozinha é mais difícil mesmo. Boa, essa aí tá quentinho, filho. Então, o processo da evolução dos direitos de escrito. Processo de evolução. Tu tem alguma ideia de esse texto aí, né? Cara, Norberto? eu tenho, pra mim é a letra A, tá ligado? Sim, tem a ver. Tem a ver. Mas a resposta do gabarito é a D, que é o desenvolvimento da cidadania moderna. Mas tu tem alguma ideia de quando que ele está falando aí, esse autor, o Bobbio? Tipo, que período será que ele está falando aí? 2004. 2004? A Era dos Direitos. Mas ele está falando de um processo histórico que ele vai definir a resposta aí, que é a cidadania moderna, né? Que ele tá falando sobre a Revolução Francesa e a construção dessas ideiazinhas aí que eu sublinhei. Que é, direitos do homem, liberdade,
igualdade, que é algumas das bandeiras que a Revolução Francesa levantava. Sim, agora faz sentido. Então, Direitos de liberdade, direitos políticos. Então já foram essas 3 fases. Então, incluindo essas fases de transformação, não só do homem, mas como grupo mesmo de cidadania, do coletivo, né? Moderno. Exato. Uma era nova, atualizada. Exato. E aí... Porque eu penso que já vencemos, porque só do direito de a gente ter vencido. A economia já dá muito direito, né? Mas causa muita desigualdade. Isso é uma parada que a gente pode pensar daí, pensando como isso pode cair em outras questões também. Esse conceito de cidadania, né, que aparece aí. Como que tu definiria cidadania, assim, de um jeito fácil? Como é que é, o que é ser cidadão? A gente pensando hoje, né? A cidadão é uma pessoa de bem, né, que paga teus impostos, que tá na tua caminhada, né? Pessoa de bem, né, cidadão. Bota fé, tu começou a definição, geralmente a definição básica assim que colocam é bem isso que tu falou. Acabou a bateria. No Estado tem direitos e deveres. Aí tu colocou os deveres, né? E aí o fato de lá, por exemplo, tu pagar imposto é um dever que te dá determinados direitos. Pensando hoje assim, o que a gente pode colocar como os direitos aí que a gente tem? Que pagar o imposto a gente paga, é tipo uma relação, mais ou menos uma relação indivíduo-estado, a gente pode pensar, né? A gente paga o imposto para o Estado.